Segundo Reis, capítulo 5. A gente vai falar justamente de Naamã, né? Porque é um exemplo claro de algo que o atrapalhava e que foi solucionado. O nosso Deus, ele tirou esse atrapalho. E o que é necessário para você tirar o atrapalho da tua vida? Primeiro, é você detectá-lo. Amém? É você reconhecer que ele existe. E às vezes o atrapalho na sua vida, na tua vida, não está tão evidente como na vida de Naamã. Porque o atrapalho de Naamã estava o quê? Bem evidente, sim ou não? Era a lepra. Ora, tanto era evidente para ele, como era evidente para as pessoas que o olhavam. Se ele morasse em Israel, porque ele era estrangeiro, ele era sírio, se ele morasse em Israel, ele estaria condenado, entre aspas, a viver o resto da vida isolado. Como foi o caso de outros leprosos. Inclusive, no tempo do profeta Eliseu também, eu já preguei sobre isso aqui, 4 leprosos que tinha ali, na verdade tinham mais, mas a Bíblia cita esses 4, que por uma atitude de fé, eles trouxeram livramento e mataram a fome de Israel. Amém, pessoal? Se ele vivesse em Israel, Naamã, coitado, tem que estar trancado. Ninguém da família poderia chegar perto, porque tinha a lepra como contagiosa. Naquela época, a medicina não via solução. Hoje, o início de lepra para a medicina tem solução. As pessoas conhecem como hanseníase. No estado avançado, aí que já é difícil. Mas para o nosso Deus nada é impossível. Amém, pessoal? E aí, ele ouviu falar do Deus de Israel. Na casa dele, existia uma empregada que era de Israel. E ela falou de Deus e do profeta Eliseu, que era o profeta em evidência naquela época. E aí a esperança nasceu no seu coração. Ele já sabia qual era o atrapalho, era a lepra, era evidente. E aí eu faço uma pergunta: qual é o seu atrapalho? Qual é o seu embaraço? Algo que está te amarrando, algo que está te prendendo, impedindo você de caminhar, porque o embaraço, o atrapalho, ele faz isso. É como se, o atrapalho é como alguém lhe segurando, você querendo correr, você querendo andar, e ele assim, ó, ele impede você de ir para frente. E deixa eu dizer uma coisa, o atrapalho, infelizmente eu tenho que dizer isso, só que aí você vai pedir sabedoria a Deus. O atrapalho, às vezes, é uma pessoa. O atrapalho, às vezes, é uma pessoa. Olha só, Abraão. Algo que estava sendo atrapalho na vida de Abraão era o seu sobrinho Ló. Porque quando Deus chamou Abraão, Deus disse: sai da tua casa, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, ou seja, uma nova nação. Aí Abraão pega e leva o Ló, leva o seu sobrinho. Era órfão Ló, o irmão de Abraão havia morrido. Acho que ele, com pena, vou levar esse aqui, vou cuidar desse aqui. Andou por um tempo com Abraão, só que, infelizmente, ele impediu o crescimento de Abraão. E foi logo assim que um se separou do outro, logo assim que um se separou do outro, aí Deus aparece para Abraão e confirma e renova a sua promessa. Amém, pessoal? Foi tirado o atrapalho. Infelizmente, uma pessoa. Às vezes uma amizade. Não estou dizendo que é todas as amizades. Estou dizendo amizades que, de fato, te atrapalham.
que não contribuem em nada para a sua vida. Pelo contrário, tem influenciado para o mal. Tem influenciado para o mal. E às vezes o ser humano, veja como é o ser humano, porque ele tem tendência para ser influenciado para o mal, mas para o bem, ele tem uma resistência. É verdade, pessoal? Sim ou não? Porque está cheio de jovens aí que são influenciados para a bebedeira. Agora, quando chega alguém dizendo, vamos para a igreja, vamos buscar Deus, Jesus tem uma vida melhor para você, ele resiste. Veja como é o ser humano. Só que eu vou dizer uma coisa, vai depender da pessoa, porque é uma atitude que deve ser da própria pessoa, de buscar. Não é Deus quem vai fazer isso por ela. Quem está entendendo, pessoal? Tem pessoas que elas querem que Deus faça tudo por elas, inclusive o que é parte dela, o que é ela que tem que fazer. Ora, se a pessoa não tem a mínima atitude, por exemplo, de vir à igreja, porque essa é uma atitude mínima, já é uma atitude, mas é mínima. Se ela não tem essa atitude, ela quer até que Deus pegue ela nos braços, chegue aqui na porta da igreja e diga para os obreiros, toma, cuida desse aqui. Até isso. Porque quando a pessoa diz assim, quando Deus tocar no meu coração eu vou lá, ela está dizendo, é Deus quem vai me levar, é Deus quem vai me carregar nos braços e levar para lá. Pastor, não é Deus que traz pessoas para a igreja? Sim, em que sentido? Ele convida, ele usa alguém, mas a pessoa decide se quer vir ou não. Porque Deus não força ninguém, Deus nunca forçou ninguém a nada. Desde o início da humanidade, ele não forçou nem Adão. Ele simplesmente disse a Adão, olha Adão, está tudo aí, viu? Tudo prontinho, precisa fazer nada. Pode comer de tudo, pode comer da jaca, pode comer da manga, manga rosa, manga espada, né? E por aí vai. Só não coma da maçã, se é que era maçã. Só não coma da maçã, mas você pode comer da pera, você pode comer a uva, você pode comer, o que mais? Tudo. E você desejando, de vez em quando você deseja uma fruta, né? Não é verdade? Você não tem todo tipo de fruta em casa, ou tem? E Adão tinha. Estava ali diante dele, tudo. Aí ele vai de se inventar de querer a maçã. O diabo também não perde tempo, sabendo disso. Claro que a maçã, ela era, se é que era maçã, era atrativa. A Bíblia fala disso, era atrativa pela beleza, era um fruto bonito, e porque também era atrativo porque dava conhecimento. E o diabo chegou, convenceu Eva. Eva, pode comer que não vai dar em nada. Aí às vezes o ser humano cai nessa. Eu vou pecar à vontade que não dá em nada. Eu vou desobedecer a Deus e não dá em nada. Vai quebrar a cara. Eva quebrou a cara. Adão também. E aí vieram as punições. E algumas delas a gente ainda sofre hoje. Por quê? Porque também nós pecamos. Quem está entendendo? Nós herdamos também o pecado. Aí pecou, destituído foi da glória de Deus. Caiu. Nossa salvação hoje é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele pagou o preço por nós. Agora que Ele pagou o preço, Deus nos perdoa e a gente agora tem esperança de salvação. Mas algumas penas a gente ainda sofre do pecado. Comer do suor do rosto. Mas o quê? Aí vem as mulheres. Está vendo aí, mulheres? Deus aumentou, multiplicou as dores do parto. Tinha um pouquinho. Mas eu acredito que era tão pouquinho que nem, né? Mas aí Deus multiplicou. E as mulheres sofrem quando vão dar à luz de parto normal.
E aí vem a morte. Todos nós passaremos pela morte, a não ser que Jesus volte antes da nossa partida. Quem está entendendo? E aí, desobedecer a Deus, pessoal, traz pena para as nossas vidas. Voltemos para Naamã. Ele disse: esse é o atrapalho, e eu quero que esse atrapalho ele seja tirado da minha vida. Então é necessário você detectar, reconhecer que é um atrapalho e querer que esse atrapalho seja tirado. Porque às vezes a pessoa ela não quer que o atrapalho seja tirado. Você tem que querer. Se você não quiser, Deus não vai tirar. Até porque quando a pessoa não quer, ela não busca. Ela não diz: Senhor, tira isso de mim. Mas quando ela quer, ela: Senhor, é esse. Eu quero que o Senhor tire da minha vida. E aí, se você já achou o atrapalho, quero que você apresente daqui a pouco na oração com toda a sua fé. Algo que está te impedindo. Talvez seja uma doença. Uma doença que está impedindo você de realizar as suas tarefas. Você quer fazer alguma coisa, mas aquela enfermidade te impede, aquela dor. Vai sair no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, pessoal? Você crê? Sim ou não? Talvez o atrapalho seja um sentimento. Talvez seja um rancor. Um ódio. Não consegue perdoar. E a pessoa até às vezes diz: eu até quero perdoar, porque eu tenho consciência da palavra de Deus, mas não estou conseguindo. Você vai orar a Deus para Deus quebrantar o seu coração. Amém, pessoal? Você vai ter que negar a si mesmo. Dizer: eu não aceito isso na minha vida, isso não é de Deus, não. Pensamentos. Como eu disse, um jovem chegou uma vez para mim e disse: pastor, eu estou perturbado com maus pensamentos. Eu penso besteira toda hora, pastor. E eu percebi no semblante dele que ele estava mal mesmo. O semblante dele estava daquele jeito, por causa dos pensamentos. E aí é o diabo lançando pensamentos, sabendo disso, porque ele falou. Porque deixa eu dizer uma coisa: o diabo não sabe o que você pensa. Quando você fala, aí é que ele diz: agora eu sei. Ele está entendendo? Não pense você que o diabo sabe o que você está pensando, não. Só Deus sabe. Tem muita gente que pensa que o diabo é o Todo-Poderoso. Não. Todo-Poderoso é o nosso Deus. Você sabia que até para o diabo agir na vida de alguém, ele pede permissão a Deus? E pastor, E às vezes Deus dá. Algumas porque o camarada é incrédulo, o camarada é perverso. Outras, que são raríssimas exceções, que foi no caso de Jó. Aí a gente sabe que foi algo diferente, para provar que Jó era fiel de fato. Amém, igreja? Então aí, pode ser um sentimento, um rancor, um ódio. Pode ser palavras, que às vezes a pessoa não consegue controlar. Palavras erradas, palavras que causam dano para a vida da pessoa. E ela não consegue controlar. Vai orar para Deus tirar esse atrapalho. Pode ser, por exemplo, em relação à sua família, pode ser um vício de um parente seu. Até eu estava falando no programa de rádio hoje. Tem pessoas que elas são trabalhadoras, honestas. Amém? Mas, por exemplo, ela tem o vício da bebedeira, o vício no álcool, que quando ela ingere o álcool, ela se transforma. Não é verdade, pessoal? Se transforma. E mais, pega o seu salário, suou tanto, e gasta com a bebida. Por quê? Porque além de gastar consigo, eu nunca vi. É interessante, né? Porque as pessoas oferecem bebida
para os outros e não tem pena. Tira do bolso e diga, ó, toma aí, como se toma uma. Agora vai dar um alimento? Dá uma ajuda, meu irmão. Só cachaça, né, dona Benícia? Um camarada chegou e disse, pastor, a gente deu uma ajuda, a ajuda que vocês deram. Inclusive está ali, a gente vai ajudar mais uma vez. Pastor, ele disse, isso aqui é difícil as pessoas darem. Mas bebida, porque eu sei que ele bebe. Bebida, onde eu chegar, no bar, tem, de graça. Me oferecem. Então, às vezes, a pessoa é trabalhador, você tem um parente assim, trabalhador, honesto, pessoa de bem mesmo. Mas a bebida é um atrapalho na vida dessa pessoa. Quando ela bebe, se transforma, gasta o seu salário. É interessante porque tem uns que, quando bebem, se tornam violentos. Não é verdade, pessoal? Violentos. Inclusive, até está escrito, vou dizer com as minhas palavras, mas está escrito o seguinte, com as minhas palavras. Quando a pessoa bebe, ela revela os segredos do seu coração. Já percebeu? Sim ou não, pessoal? Camarada bêbado, ele conta toda a vida dele. Camarada bêbado, ele fala até porque ele está apaixonado. Sadia, ele não conta para ninguém. Mas quando ele bebe, aquela mulher conta até o que não é, inventa história. É um atrapalho. Amém, pessoal? Ou qualquer outro vício que esteja destruindo a tua vida. O problema do vício do álcool é porque ele tira a sobriedade. A pessoa se transforma mesmo quando ela bebe demais. Quem está entendendo, pessoal? Por causa de bebida? Estava bebendo. Ele mora aqui em Taquarana? Adeus. Meu nome dele. Vamos orar para que ele saia dessa e se arrependa. E mude, porque senão vai acontecer a mesma coisa ou pior. Mas vamos orar. Olha aí, o que eu estava falando. Vamos orar para Deus tirar o Carlos dessa e que ele venha acordar e mudar. Amém? Porque é aquela história do ladrão lá na cruz, né? Um ladrão olhou para o outro e disse, rapaz, tu nem nesse sofrimento teme a Deus? Então tem pessoas que, até quando elas vão sofrer para reconhecerem que precisam de Deus? Para buscarem, na verdade, a Deus. Porque tem pessoas que já passou por vários apuros e ainda não acordaram. Tomara que acordem. Amém, igreja? Tomara que acordem. Veja bem aqui, 2 Reis capítulo 5. Diz assim a partir do primeiro versículo. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem. Olha só, já vai exaltando as qualidades dele. Grande homem não é um homem alto, mas era um homem de alta posição. Amém, pessoal? Homem honrado. Um grande homem diante do seu Senhor. Esse é o Senhor, está se referindo ao rei da Síria. Amém, pessoal? E de muito respeito. Olha só que maravilha. Homem de bem. Sim ou não? Homem de bem. Porque por ele, o Senhor, aí já entra o Senhor falando do nosso Deus, dera livramento aos sírios. Deus usou até ele. Era este homem herói valoroso. Amém? Herói valoroso. Porém, leproso. Olha aí o porém.
Está vendo aí o porém? O porém é o atrapalho. Porém está dizendo, apesar dele ser assim, mas olha só o que é que tem na vida dele. Hein, pessoal? É esse caso aí. Entendeu, socorro? Trabalhador, como a senhora disse, não é assim? Não é trabalhador? Estuda. Mas ele é viciado mesmo? Ah, entendi. Pronto. Mas tem pessoas que é o seguinte, o porém é a bebida mesmo. Deixa eu dizer mais, o porém, apesar que ele tinha também outro porém, mas que ainda não era tão evidente assim. E depois, inclusive, ele tirou esse outro porém. E sabe o que era? A idolatria. Porque depois que ele recebeu o milagre, ele disse, olha, nunca mais eu vou adorar outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Amém? Talvez o porém de muitas pessoas seja idolatria. E de fato é. Tem pessoas que você olha, pessoa de bem, não tem vício, pronto. É aquele ditado, aquele comentário que algumas pessoas já fizeram. Não bebo, não fumo, não jogo, não me prostituo, mas faço caridade. Faço caridade. Eu faço bem. Quando eu posso, eu ajudo as pessoas. Mas é idólatra. Inclusive, você tem que se preocupar com seus parentes nesse sentido. Porque às vezes você tem parentes que são de bem, mas o atrapalho na vida deles é a idolatria. Que inclusive os impedirá de ser salvos, serem salvos. A palavra de Deus é bem clara. Quem está entendendo, pessoal? E aí você tem que... Mas já é uma pessoa de bem, honesta. Mas a idolatria. Pé roxo. Pois é. Ela mora lá também? Certo. Olha, do bom conselho. Eita. E por aí vai. Essa aí, né? Pois é. Aí veja bem. A senhora falou, eu já ia falar da minha avó. A minha avó, de bem, honesta. Amém, pessoal? Minha avó, pessoa de bem. Quem conheceu a minha avó sabe disso aí. Era chamada de Dona Nega. Mas ela não era nega. Então preconceito não, viu? Tem gente que se falar assim, e o pastor já está falando nego. Não. Amém, pessoal? Chamava de Dona Nega, mas ela era branca. Mulher de bem, honesta, honrada. Ela se separou do marido, meu avô. Nunca mais se casou. Isso porque ela mesma quis. Ela nunca mais vai me casar. Apareceu, diz ela que apareceu. Apareceu pretendente, mas ela não se casou. Inclusive, eu ainda lembro, e ela já tinha separado do meu avô há muito tempo, ela usava ainda a aliança. Mulher de bem mesmo, trabalhadora de roça. Pense. Mas tinha idolatria na vida dela. Em 6 anos separada. Ainda usava. Sim, com 26 anos depois ainda usava. Ah, sim. Pois é. Aí veja. Tinha idolatria, eu me preocupava com aquilo ali. Ela tinha as imagens lá no guarda-roupazinho que ela tinha. Tinha as imagens lá. E eu, de vez em quando, pregando para ela. E ela foi aceitando. Amém, pessoal? Foi aceitando até que chegou o dia que ela permitiu tirar as imagens.
E aí no final de sua vida, preguei também para ela, quando ela caiu de cama de vez, foi 3 meses. Ela durou, 3 meses e 15 dias. E durante esse tempo, ela não falava, mas ouvia, direito entendia. E eu pregando ali para ela, perguntando se ela aceitava, ela balançava a cabeça. E aí Jesus é quem sabe. Amém, pessoal? Mas veja bem, o atrapalho era a idolatria. Você pode dizer uma boa pessoa, mas, meu irmão, tem esse porém que deve ser tirado. Amém, igreja? Tem que ser tirado isso aí, porque isso aí, o pecado de idolatria na Bíblia é comparado, preste atenção, ao de prostituição, traição a Deus. Ou seja, eu deixo de adorar o único e verdadeiro Deus e eu traio Deus com outro Deus. Quem está entendendo? Então veja bem, vou repetir. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era o general. Homem honrado, homem rico, muito rico, ele. Era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Uma moça israelita ficou lá como serva de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá, ou tomara, ou quem dera, amém, pessoal? Quem dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra, claro, pelo poder de Deus. Então foi Naamã, olha, a fé já foi gerada no coração de Naamã. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, ao rei, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Então tomou na sua mão 10 talentos de prata. Amém? Ele era um homem rico, claro que o rei foi o rei quem deu aqui, mas Naamã, ele era um homem rico. Amém? E isso mandou para dar um presente ao rei ou ao profeta. 10 talentos de prata. E 10 talentos é muito, pastor? É. Um talento é cerca de 37 quilos. Aí você faz 37 quilos vezes 10. 370 quilos de prata. E 6.000 ciclos de ouro. Levou ouro ainda. E 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado.
Porém, Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele pensava, ele planejou, né? Vai ser desse jeito, vai ser muito bonito. Ele vai na hora, vai colocar a mão, vai fazer aquela oração forte, vou ficar curado ali na hora. No caso dele não foi. E isso já para quebrar a soberba dele. Amém, pessoal? Para quebrar a soberba dele. Não foi do jeito que ele queria. O profeta disse o quê? O profeta nem foi falar com ele. Foi uma afronta. Ele, homem honrado lá no seu país, chega e o simples profeta, apesar de ser um grande homem de Deus, mas um homem simples, não vai nem falar com ele. Manda o seu servo, seu ajudador, vá lá na porta e diga a ele que dê 7 mergulhos lá no Rio Jordão e vai ficar curado. Ele ficou irado. Agora pare para pensar, pessoal, se você chegasse aqui na igreja, hein? Eu lá dentro, quero falar com o pastor. Aí eu dissesse ao obreiro, vai e diga que eu não tenho tempo não agora, manda a pessoa fazer assim e assim. Vocês ficariam com muita raiva. Sim ou não? Eu já ouvi comentários a esse respeito. Fui na igreja tal, quis falar com o pastor não falou comigo. Claro, há casos e casos. Tem que entender. Amém, pessoal? O caso de Naamã era soberba. Quebrar a soberba. Nem todos os casos é assim. Mas pare para pensar. Você desistiria. Você sairia xingando o pastor. Que pastor de nada. Esse pastor sabe de nada. Um homem que come feijão, arroz e ovo. É um homem igual a mim. Claro. O poder é de Deus. Amém, pessoal? Vai e dá 7 mergulhos no Rio Jordão. Agora, por quê? Por que não só um? Por que não já disse, fique curado agora? Há casos e casos. Talvez seja o seu caso. Você fazer um propósito de oração. Amém? Você sabia que o número 7 é o número de Deus e é o número da perfeição? Muitos dizem que é o quê? A conta do mentiroso. Essa conversa é do diabo. Número do azar. Isso é inventado pelo diabo. Porque o número 7 é o número de Deus. Deus, ele usa muito o número 7. Em 7 dias, junto com o descanso, foi criado os céus e a terra. Amém? A palavra de Deus fala de forma simbólica dos 7 espíritos de Deus, as 7 formas de Deus agir. Dá 7 mergulhos no Rio Jordão, perdoa 70 vezes 7. Pois é. E outras passagens mais. A semana tem quantos dias? 7. Em 7 dias rodearam a cidade de Jericó. Então o número 7 é o número de Deus. Por isso que muitas campanhas que a gente faz, a gente usa o 7. 7 sextas-feiras. Para tirar esse atrapalho da sua vida. E se a pessoa, ela questionar igual Naamã, bom foi que ele obedeceu. Se a pessoa questionar e dizer, para que isso? Naamã também disse. Só que ele foi convencido a fazer. Faça. Com fé. Amém, pessoal? Com fé. Você vai pegar firme a partir de hoje, essas 7 sextas-feiras. Assuma como um compromisso. Não, essa campanha eu não posso perder. Amém, pessoal? Isso é levar a sério. Falta no seu trabalho, você vai ter que dar satisfação. Não que eu estou dizendo que você vai ter que dar satisfação a mim. Amém, pessoal? Eu estou dizendo apenas, leve
a sério. Mais do que o seu trabalho. Pastor, e o senhor vai me dar dinheiro? O meu trabalho me dá dinheiro. Mas Deus vai te abençoar, irmão. Amém? Honre. 7 sextas-feiras. E quando você sair de casa, você já sai com propósito. Deus vai tirar isso da minha vida, eu creio. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aí continuando, ó. 12. Aí ele continuou, né, dizendo, olha, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Hein, pessoal? Olha, quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás puri. Se o profeta dissesse, anda 10 quilômetros com a pedra na tua cabeça, eu acho que ele acreditaria mais. Vai daqui para a Piraca, com uma pedra de 20 quilos na tua cabeça, tu vai ser curado. Ele, sim. Chegaram para ele, Naamã, se ele pedisse uma coisa difícil, você não faria? Um sacrifício, enfim. Dá 7 mergulhos só no rio, vai lá, não custa nada. Amém? Infelizmente tem pessoas que não acreditam em fazer uma simples campanha. Se fosse um grande sacrifício, aí muitas vão o quê? Para Macumba. Vão para Macumba, aí lá pagam. Não é de graça, ou é de graça? Você chega na igreja, o pastor faz a oração de graça por você. Você dá o seu dízimo se você quiser. Isso é uma opção sua. É bíblico, mas é uma opção sua. Mas vai lá e cobra. Paga 300, 400, 500. Leva o bode para matar. Leva a galinha. Leva uns litros de cachaça. Os boró. Pois é. A pessoa aluga carro. Sim ou não? Aluga carro. Quanto é o aluguel do teu carro? É tanto. Então me leva ali em Palmeira. Pois é. Vamos para a igreja. A pessoa mora no sítio. É lá na rua, né? Eu não tenho transporte. É longe. Minhas pernas estão doendo. Mas entra na própria cidade. É ali, né? Minhas pernas estão doendo, não posso ir. Como é? E às vezes oferece o carro. Tem carro aqui, eu levo. Não vou. Então esse é o sentido. Como é que Deus vai abençoar? Como é que Deus vai abençoar? Não vai. Só se a pessoa se quebrantar, se humilhar e disser, eu preciso de Deus, eu vou buscar a Deus. E é mais fácil do que buscar o mal. Porque vai ter que pagar. Se não tiver carro, aluga o carro. Não é verdade, pessoal? E acontecem coisas terríveis nesses lugares. Pessoas que ficam dias lá, tomando sangue. Você sabia disso? Tomando sangue, ficam num quarto preto, trancado. Tantos dias tomando sangue. Aí diz, isso aqui vai. Jesus é o Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder. E Ele quem vai te abençoar. De graça. Amém, pessoal? Não precisa pagar nenhum centavo não para ser abençoado. Naamã não precisou pagar. Depois que ele foi curado, ele quis dar um presente ao profeta. O profeta não aceitou. Amém? Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes,
conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. A história mudou. O atrapalho foi tirado. Pele carrasquenta, com lepra. A lepra é uma doença tão terrível que, quando ela se alastra, a pessoa nem sente mais o lugar onde ela está. E aí, nesses tempos, hoje há os tratamentos, mas nesses tempos, e até na época do Senhor Jesus, era séria a lepra. E a pessoa vai coçando, porque a pessoa não sente a coceira, mas ela vai coçando, vai caindo pedaços dela, pedaços do próprio corpo. Pedaços do próprio corpo. E a pessoa não sente. É sério. E aí a pele que estava carrasquenta ficou como a pele de um menino.